Fala, torcedor, tudo bom com você? E fica o questionamento: o que o professor Anderson pensa? Que a antiguidade é posto? Eis a questão. Até porque ontem o professor Anderson errou e errou muito na escalação do time do Sport Clube do Recife. Errou num grau que podemos considerar como um grau altíssimo. Para mim, a derrota está na conta dele pela má escalação do time. E não estou falando sobre o Vitor Gabriel, tá? Não estou falando sobre o Vitor Gabriel. Estou falando sobre a má manutenção de um time que pelo menos vinha apresentando um bom futebol. Vamos conversar sobre essa identidade aí do professor Anderson Moreira de acreditar que antiguidade é posto. Vamos falar sobre isto neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte, todo mundo está acompanhando o canal Monte Sport Show, todo mundo que está ligado aqui no canal Monte Sport Show, um abraço para você que está aqui acompanhando o canal Monte Sport Show. Infelizmente, ontem presenciamos um jogo em que o esporte apresentou um futebol fraco. Acredito que muita gente vai considerar e dizer que a entrada do Vitor Gabriel foi um erro. Eu já vou pular esta parte. Eu não acredito que a escalação do Vitor Gabriel foi um erro. E eu vou explicar o porquê. Vejam só. Não tinha ninguém da origem para colocar naquela posição. Tinha apenas o Vitor Gabriel. E eu sou uma das pessoas que defendia em colocar alguém da posição. Eu acho que foi um ponto positivo do Anderson Moreira. Colocou o atleta, ele não se adaptou. Você sabe que quando se escala um jogador, você tem que lidar com as qualidades ou com as infelicidades que possa vir a acontecer. Infelizmente, aconteceu isso. E para mim, os dois lances. O primeiro sai de uma infelicidade do Thierry, mas também o Vitor Gabriel colabora. E o segundo, uma passada de culpa gigantesca do Vitor Gabriel. O que é que o Anderson poderia ter feito? Poderia, a partir do momento que o Sport toma um gol, montar um esquema diferente, com a cobertura do zagueiro, e foi o que ele fez, adiantando o Vitor Gabriel e colocando o Sabino ali. Mas este ponto, se o defeito do Sport, entre aspas, defeito, né? Vamos dizer assim, a falta de qualidade do time tivesse acontecido no último jogo, no caso contra o Guarani ontem, apenas por conta do Vitor Gabriel, a gente poderia considerar que o time conseguiu jogar e lutar de pau a pau, tete a tete, contra a equipe do Guarani, e isso não aconteceu. Até porque ontem presenciamos, e para mim vai do erro, e o erro grande do Anderson Moreira, a escalação do Jorginho nesta equipe, que mesmo apresentando qualidade em diversas partidas do Sport Clube do Recife, certamente o Jorginho ontem não tinha ainda uma questão de desenvolvimento físico e digo até de entrosamento com a equipe, de alguém que passou um hiato temporal gigante sem atuar. Além disso, obviamente eu vou tocar novamente neste ponto. Antiguidade não é posto, professor. Antiguidade não dá o total bilhete premiado para que o jogador seja titular nesta equipe. Dentre as minhas anotações, eu coloquei aqui, vou trazer para vocês, o Fábio Matheus, pelas partidas que eu acabei contando, foi consistente na maioria delas. Ouso dizer que ele foi importante contra o Vila, ele foi importante em outras oportunidades também que foi titular. O Fábio Matheus conseguia, na equipe do Sport, trazer uma variação que poucas pessoas conseguiam enxergar. E o momento aqui não é de apenas encher a bola do Fábio Matheus, não. É dizer como ele conseguia também ser importante na marcação deste time em alguns momentos que o Ronaldo deixava a desejar. Em inúmeros momentos que o Ronaldo deixou a desejar. Então, pensando nisso, trago aqui fatos que argumentam, tá? E, na verdade, concretizam a minha tese. Que a minha tese é que ontem o Sport deveria ter entrado, no mínimo, com o Fábio Matheus, mas ouso dizer que o Alan Ruiz deveria sim ter sido titular. Will, o Alan Ruiz necessariamente precisa ser titular até o longo da temporada. E, galera, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria sobre esta questão. Eu acredito que o Jorginho hoje é mais entrosado com a equipe e com o próprio Wagner Love, que não está passando por uma fase boa, do que o próprio Alan Ruiz. Mas no começo da temporada, e até citei isso aqui na live, nossa audiência é cíclica, todo mundo vai ficar ligado. Citei isso aqui na live, galera. Se eu tivesse a possibilidade de escolher se eu fosse treinador desta equipe no começo da temporada ou até numa pelada, Will, 100% dos dois, quem você escolheria? O Alan Ruiz. Eu acho que o Alan Ruiz, ele agrega mais defensivamente e ofensivamente o Jorginho tem um quesito mais de drible, do 1 contra 1, aparece mais na área.
mas o Alan Ruiz se movimenta melhor, tem uma boa finalização de média e longa distância, muito melhor do que o Jorginho. Então acredito que por isso, mas neste momento o Alan Ruiz é a peça ideal. Mas quando o Jorginho melhorar e retomar o seu bom futebol com o Wagner Love, a parceria, e é por conta disso que eu penso, e o Wagner Love também num bom momento novamente, os dois irão ser titular. Mas para a partida de ontem, que eu gosto de analisar partida por partida, que eu gosto de trazer a minha visão da partida em si, para daí, obviamente, vocês conseguirem opinar para com o que eu estou dizendo aqui, ir de encontro ou não com o que eu estou dizendo, o Alan Ruiz deveria ter sido titular. E o pensamento agora, já que muita gente está considerando que o João Pedro entrou bem, eu acho que bem, dizer que algum jogador do esporte atuou bem ontem é um pouco demais. Um pouco demais. Eu acho que o time foi regular. O time foi regular como um todo. Há algumas exceções para os jogadores que conseguiram ajudar, como o Thierry. Para mim, o Renan ontem foi muito mal. Muito mal. O João Pedro, por exemplo, que entrou ontem, ele já dá indícios, e o Anderson já dá indícios, que com a suspensão do Igor Cariús, que irá ocorrer ainda o julgamento do recurso do atleta e veremos como ficará a situação dele, o João Pedro será titular no lugar do Juba e o Filipinho, obviamente quando estiver melhor, e a informação que nós temos aqui do canal Monte Sport Show é que esta semana ele será reavaliado, mas não há uma grande expectativa que ele possa retornar contra a equipe do Ituano. Veremos se isso irá acontecer ou não. Mas enfim, cenas do próximo capítulo. E que o Filipinho continue na lateral esquerda. O pensamento aqui, e foi até o que o amigo Thiago Nunes, para quem eu mando um abraço, comentou lá no Twitter. O Enderson Moreira pensa que há uma questão de hierarquia, uma questão de, sei lá, de reis no elenco do esporte, tá? Majestade, vamos dizer assim, para que o jogador, quando apresente o mínimo de condições, já seja titular nesta equipe. Eu citei ontem no pós-jogo, e é uma fala, eu acho, uma fala assim importante para este momento, pelo menos eu acredito, que o Anderson ele tem na cabeça dele uma formação e foi a formação do começo do ano. E ele luta para que essa formação termine o ano. Não a formação no esquema tático, mas o jogo com Renan, Thierry, Sabino, Igor Cariús e Eduardo, Ronaldo, Fabinho, Edinho ou Labandeira, que vinha sendo utilizado, Wagner Love e o Luciano Juba. Mas ele precisa entender que dentro deste time, o Igor Cariús possivelmente não irá jogar mais, o Eduardo está numa fase muito ruim, o Fábio Matheus é melhor do que o Fabinho neste momento, o Luciano Juba irá sair do time e o Edinho não está jogando nada e muito menos o Labandeira. E o Wagner Love está passando por um mau momento. Então ou ele muda, percebe os erros do time do esporte, ou certamente a configuração deste time irá sofrer e sofrer consequências que não vou dizer aqui que o esporte não irá subir, até porque eu não sou um cara que gosta de dar opiniões por emoção, não. O esporte tem erros mesmo vencendo, e é o que eu sempre gosto de tocar nessa tecla aqui. Mas acredito que o esporte poderá sim ser campeão com dificuldades e até mesmo subir, mas com dificuldades, obviamente. E mudanças precisam ser feitas quando o time está ganhando também, tá certo? Pessoal, deixa a tua opinião aqui embaixo sobre esses pontos que eu acabei colocando. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!